pessoal, eu sou o Marquinho Martinelli, a gente está gravando mais um episódio aqui do Cred Assisc Cast, um videocast da Cooperativa de Crédito aqui de São Carlos, né, chamada Cred Assisc, um projeto de educação financeira, onde nós procuramos trazer pessoas para bater um papo, né, em geral são os nossos cooperados, e de quebra sempre trazer ali um funcionário, um dirigente, uma pessoa que possa dialogar, né, sobre educação financeira, sobre os negócios, sobre como o funcionamento de uma cooperativa, onde ela pode ajudar, onde ela não ajuda, qual que é o nosso papel assim na comunidade. Falando em comunidade, nós estamos aqui em São Carlos, né, interior de São Paulo, e temos postos de atendimento na cidade vizinha aqui de Dourado e Ribeirão Bonito. E em São Carlos temos 2 pontos de atendimento, um ali na Avenida Salum e outro aqui na Avenida São Carlos, quase esquina com a Rua 15 de Novembro. Então, esse projeto Cred Assisc Cast, você é sempre bem-vindo. Se puder curtir o programa e compartilhar, eu penso que nós sempre podemos ajudar a pessoa que está ali no mundo dos negócios ou está iniciando seus negócios, ou mesmo que tem ali alguma dificuldade com as suas finanças particulares, né? Esse tipo de bate-papo, as dicas que a gente vai conversando, extraindo dos nossos convidados, esse tipo de conteúdo pode, né, de uma maneira muito leve, ajudar as pessoas a pensarem melhor sobre a sua situação financeira, o seu trabalho, as suas rotinas, os seus hábitos e qual estratégia, né, para manter uma certa saúde financeira. Até porque se faltar saúde financeira, é bem provável que outro tipo de saúde também fica comprometida. Eu estou sendo acompanhado hoje aqui pela Deca, né? A Deca é a nossa colega de trabalho. Pessoal. E a Deca é a nossa produtora agora do programa, porque é ela que está responsável pela agenda e está trazendo a Marila, que vai se apresentar. Nós vamos conversar sobre o que essa empresária de São Carlos faz, a sua trajetória e também entender, né, qual tem sido o papel do cooperativismo de crédito na vida dela. Se ajuda, se não ajuda, ou se é a mesma coisa que um banco, que esses bancões que tem por aí, quer dizer, também dando uma pensadinha se nós estamos cumprindo a nossa missão, tá bom? Então assim, Deca, começa com você, cumprimenta a turma, a gente não sabe se eles estão assistindo de manhã, de tarde, de noite, mas assim, se apresenta novamente. Boa tarde para todo mundo, vamos a mais um podcast, você tem certeza que vai ser bem proveitoso. O último que você gravou comigo deu repercussão, você gostou? Alguém comentou? Se deu. Eu compartilhei, participei. Então tá bom. E quem que é a Marila? Por que você escolheu ela para ser convidada? Porque eu acho ela uma empresária batalhadora, a história dela é bonita, do começo até onde ela está agora. E acho que a gente tem bastante coisa a aprender. Tanto com cooperado, com cooperativa e cooperativa com cooperado. E eu escolhi ela por isso, por admiração também. Que bacana, que bacana. Marila, prazer conhecê-la. Acho que eu já sabia, o pessoal na cooperativa fala muito bem de você, né? E muito bem do que você faz, né? E a gente está trazendo os cooperados para poder dizer assim, né? Se apresenta, mas também o que faz, o que é a cooperativa, e a gente vai conversando sobre isso. Tá joia. Boa tarde. Boa tarde. Você fica com uma unidade, que eu sei, já visitei, sou seu cliente de certa medida, que fica aqui na Vila Prado, está o endereço direitinho, e você trabalha no ramo de alimentação. Que alimento que você vende? Eu trabalho com salgados, né? Tanto fritos quanto assados. E a minha unidade fica na Rua Luiz Carlos de Arruda Mendes, 1351, na Boa Vista. É ali pertinho da Avenida Grécia, né, que a gente fala? Isso, fica na rotatória, bem na esquina ali, onde monta o varejão de domingo. Da onde monta o varejão, exatamente. Isso. Ali. Isso. Salgados Marila, né? Isso, Salgadinhos Marila. Salgadinhos Marila. As coxinhas gigantes de São Carlos. Porque de salgadinho não tem nada lá, viu, pessoal? O que ela fala de salgadinho, que é no diminutivo, não existe lá. Lá tem um negócio enorme que é o almoço. Tem muita gente que substitui o almoço, né? Eu acho que nem dá
para comer aquilo. É uma coxinha muito bem feita, enorme. Também o quibe, as coisas que eu comprei lá, são salgados enormes, foge um pouco do padrão. Que ideia é essa de tirar o salgadinho do padrão e virar um salgadão? Então, a ideia foi do meu esposo, né? Em 2010, quando nós tivemos a ideia de abrir a loja, né, ao público, ele falou assim para mim: vamos fazer um tamanho gigante para fazer um tamanho diferenciado e chamar a clientela, né? E aí eu falei: mas esse tamanho que você está escolhendo é muito grande. Ele falou: mas o nosso diferencial é esse, fazer tamanho gigante para chamar a clientela. Então foi aonde ele fez o tamanho de 380, 400 gramas, né, que é o gigantão, e aonde a gente foi viralizando, né? Foi fazendo, nós não fizemos propaganda, a propaganda nossa foi de boca a boca, cliente chamando cliente, um falando pro outro, né? Sim. Ah, vai lá nas coxinhas gigantes, vai lá na Marila, né? Então nós somos conhecidos assim, coxinha gigante, Marila. Eu mesmo já fiz esse papel de dizer sobre isso. Eu falei na época, eu acho que foi para o Júnior Zanquim, aqui da Agropecuária Zanquim, num dia, numa conversa, nem como se fosse hoje. Eu divulguei pelo tamanho, né, pelo sabor, mas pelo tamanho, e eu lembro que ele ficou todo curioso para saber onde era muito legal. Eu acho que funciona, teu marido estava certo. Estava certo. Mas só vive desse produto tem um tamanho diferenciado ou não? O que mais que você vende? Né? Não imagino que isso... Parece que não é só dessas coxinhas gigantes que funciona o seu negócio, né? Como é que funciona isso? Não. Lá, além dos salgados gigantes, né, que tem vários outros sabores também, né, como bola de frango, enroladinho, 3 tipos de quibe, temos os assados também, que também são gigantes e tem vários sabores também, esfirras, empada, pacotão, vários sabores. Nós também temos os tamanho de festa, que também não são minis, a Deca até conhece, né? Que são em torno de 38 gramas, os salgados nossos para festa, então são tamanhos bons, né? E também a gente trabalha com um salgado médio, né? Que é o tamanho de bar que tem por aí. O pessoal vende no centro. Então são 3 tipos de salgado. Tá. E você vende tudo ali? Não, ou você distribui isso para o comércio em geral? Como é que funciona? Então, nós trabalhamos, os salgados grandes e os de festas são vendidos ali, né? Eu entrego também uns minis assado para uma padaria, que eles vendem bastante também. Tá. E vendo os médios para uma distribuidora em Ribeirão Preto. Ah, então vai para a região depois, acaba Vai só para lá, né? Para a cidade de Ribeirão. Para a cidade de Ribeirão, isso. Pô, Ribeirão tem 1 milhão de habitantes, deve ser um mercado enorme. Sim. Ribeirão Preto, nós trabalhamos com ele já tem em torno de 7 anos, por aí. Tá. Uma curiosidade, isso é uma atividade sempre manual ainda ou já está automatizada, tem equipamentos? Como é que funciona hoje fabricar salgados? Assim, não sou do ramo, não entendo. Como é que funciona isso? Então, praticamente 20% é feito na máquina, 80% é tudo manual. É manual, hein? Então Isso. você emprega um conjunto importante de pessoas? Sim, 14 funcionários lá trabalhando 14 com a funcionários? gente. Isso. Puxa, Entre quem passa... gerente, limpeza, caixa e auxiliar de cozinha. Quem passa em frente à unidade assim, de varejo de porta aberta nem imagina que são tantas Não pessoas. imagina, realmente, porque quem passa ali na frente acha que é só a garagem que tem as mesinhas e aquela parte da frente, né? Isso. Mas é a casa inteirinha que tem a produção, né? Tudo lá dentro. Né, Deca? A gente se surpreende porque assim, tem muita coisa em São Carlos que a gente não sabe. Primeiro que tem a indústria ali fazendo aquilo, né? Depois a gente não sabia primeiro que não sabia que existia a empresa em São Carlos fazendo. Depois descobre que a empresa existe, aí vai descobrir depois que ela emprega muita gente e a gente também não sabia, né? E cada vez que a gente convida as pessoas aqui tem uma surpresa diferente. A parte de uma pequena empresa, eu sempre tenho curiosidade. É uma empresa familiar que começou com você? Ou, tipo assim, você herdou uma empresa que já existia? Conta pra mim. Não, ela começou comigo e com meu esposo mesmo, né? Quando a gente ainda namorava,
Nós começamos a vender salgado para um senhor que morava na cidade de Araci. Nós ficamos vendendo para ele em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Aí, de repente, ele parou de vender. Então, a gente já tinha formado uma clientela com o salgado dele. Aí, ele fabricava e vocês saíam vendendo, é isso? Isso. Eu, uns parentes meus também, né, fazia isso. E aí a gente parou de vender e os clientes nossos começaram a procurar a gente, né? Aí aquele salgado. Eu falei, infelizmente os donos pararam de fabricar, então a gente parou de vender, né? Tá. E aí eu fiquei uns anos parada, fui para outro ramo, comecei me formei em cabeleireira, trabalhei 2 anos e meio com salão aberto, né, ao público. Aí não deu certo, depois eu fui trabalhar de sacoleira. Fiquei 2 anos de sacoleira, também não deu certo. Aí meu marido falou assim, vamos fazer salgado, né? Eu falei, mas você sabe fazer a massa? Ele falou, isso não é difícil. Aí ele inventou uma massa lá, que é a que a gente está até hoje. Tá. Aí começamos com um pacote de frango, fizemos lá, deu 5 bandejinhas de salgadinho e vendemos para os vizinhos. Aí com esse dinheirinho a gente já comprou 2 pacotes. E aí começamos vendendo na rua. Aí pegamos doce do irmão dele, que era de Minas, né, que ele trazia. Doce, queijo de Minas Gerais. Aí voltamos a procurar aquela clientela que ficou para trás do salgado do homem. Entendo. Aí começamos a vender para esses clientes. Aí eles falaram, você está vendendo o salgadinho daquele homem? Eu falei, não, agora a receita é nossa, né? Aí eles gostaram da nossa receita. Legal. E aí a gente ficou 5 anos na rua, vendendo nosso salgado, queijo do meu cunhado, doce, né? Ia com o carro super lotado final de semana. Então, fabricava na semana, de segunda a quinta, e de sexta e sábado, ficava o dia inteiro até a noite na rua. E aí ele resolveu abrir a porta pro público, né? Certo. E aí foi onde a gente abriu, realmente, em 2010. Legal. Sabe que você falou esse negocinho, quer dizer, um pacote sei lá, do insumo que fabrica e depois foi para o segundo pacote. Me parece que uma atividade dessa sempre teve que ter muito controle sobre o dinheiro, né? Porque é um dinheiro pequeno, relativamente de volume, né? E deve ter um cuidado muito grande, porque eu imagino que se fizer um gasto extraordinário, atrapalha o negócio, né? Especialmente no começo, né? Porque se você começa com pouco capital, compra poucos ingredientes, fabrica pouca mercadoria no início. E se você fizer um gasto extraordinário, sei lá, já não tem a grana para continuar o negócio, né? Exato. Como é que você encara esse negócio, assim, a gestão do dinheiro, assim, no dia a dia? Como é que foi a sua história com o dinheiro, com a grana? Quem que fazia a gestão? Era o teu marido? Era outra pessoa? Era você? Como é que foi? Sempre fui eu. Você? Né? Sempre fui eu. Ele trabalhava numa empresa, na Ecoplas, na época, né? E eu tinha uma pensão que eu recebia do meu pai, porque eu era filha de militar, né? Ok. Então, eu encarava assim, nesse dinheiro a gente não mexe, né? Então, o que recebia ali era investido no salgado. Tá. Então, tudo era investido ali. Você não misturava ali. os dinheiros? Assim? Não misturava. O que era dali, era dali. Até que, quando a gente resolveu abrir a empresa ao público, ele fez acordo com a empresa onde ele trabalhava, porque ele ficou um tempo afastado, né, uns anos afastado, porque ele adquiriu doença, tudo estava doente. Ele tinha hérnia de disco, ele teve problema nos ombros, então ele estava afastado pela empresa. E aí a empresa mandou ele embora e aí a gente abriu a loja, né? Usou esse capital para poder abrir a loja. Isso. Mas a gestão financeira, assim, mais cuidadosa, parece que era com você também. Sempre foi eu. E você é muito mão de vaca, assim, pão duro, assim, como é que é o negócio? Não, eu acho que eu sou até mão aberta, viu? Ele que fala pra mim, você é mão aberta demais. Eu acho que eu teria muito mais coisa se eu fosse mais mão fechada. Mas faz bem a gestão financeira. Você tem conseguido comprar equipamento, você tem conseguido financiar as atividades, a cooperativa tem ajudado. Conta um pouco da sua história com a cooperativa. Porque a gente existe por conta dessas micro e pequenas empresas, né, que são nossas cooperadas. Eu preciso ouvir um pouquinho assim qual que é a nossa presença na vida assim da pequena empresa, se faz alguma diferença ou se eventualmente é comum e não faz muita diferença. Conversa com a gente sobre isso.
O Cicobi, ele está na vida da nossa empresa, eu acho que deve estar uns 5 anos, eu acho. Se eu não tiver muito ruim de memória, porque a Covid ela acabou um pouco com a minha memória. Mas, assim, eu consegui, através de um outro banco, financiar, né, maquinário. Aí, através do Cicobi, eu consegui comprar um caminhãozinho ano passado, né? Meu esposo, a intenção dele, o que é? É fabricar mais salgado, arrumar mais cliente e poder estar fazendo a entrega com o caminhão, porque nós temos uma Fiorino e a Fiorino ela não está dando conta de fazer toda a entrega de uma viagem só para Ribeirão Preto. Tá. Então ele falou, a gente precisa de um caminhãozinho. O caminhãozinho é pequeno, mas dá para fazer a carga. Aí comprei também um outro carrinho para minha filha. Agora a gente tá em contato com a Laís também, ela já me passou para poder colocar toda a parte de energia solar lá. Porque A Laís, que ela se refere à nossa gerente da unidade da Vila Prata, né, Dé? Isso. Porque nós gastamos muita energia lá por conta da câmera fria. Eu tenho uma câmera fria lá no fundo da loja. Quem vê pensa que não tem, né? Acho que é só freezer. Mas é uma câmera fria bem grande. Ela pega metade do meu quintal lá no fundo da loja. Ela é grande. E é onde consome muita energia lá, né? Não só a câmera fria, quanto as fritadeiras, todas são elétricas também. Tá. Então, é outro negócio que a gente está fazendo com o Cicobi. E a cooperativa está disposta a fazer uma parceria ali para financiar essa geração de energia fotovoltaica, é isso? Isso, sim. Que é uma linha especial que a gente abriu aqui para as pequenas empresas, né? Nós temos algumas operações que já saíram, e é uma linha assim que os juros são mais baixos possíveis, tal, porque demora um pouquinho mais para se pagar esse tipo de projeto, né? Isso mesmo. Mas você também financiou, então, veículo conosco, é isso? Também. Tá. E você achou que valeu a pena? Tudo bem? Sim, valeu a pena. Janeiro já estou terminando de pagar. Que legal. Muito bom. Ela tem o seguro dos funcionários conosco também. Sim. Tá. Porque essa questão de proteção, né, da pequena empresa, porque assim, eu sempre falo assim, quem é muito rico, tem muita coisa, ele é autossuficiente, ele não precisa de proteção, né? Ele é autossuficiente e se protege sozinho. Quem é médio e pequeno, ele precisa ter alguns... A gente conversava isso sobre seguro, né? Ou previdência e tal. A pessoa tem que ter alguns contratos para se proteger, porque se der algo errado, você tem uma proteção, né? Ou uma previdência privada, um seguro, você tem alguns mecanismos de proteger para que a sua atividade não pare, né? Para que você continue sendo... Então, acho que é legal. Agora, esse ano a cooperativa não só deu resultado, 2022 não só ela apresentou um resultado legal, mas ela também, pela primeira vez, Marília, ela está chamando a turma para explicar aqui o lance da distribuição de sobras, né? Então, às vezes, um cooperado que fez um financiamento de um automóvel e já se beneficiou de uma taxa legal quando ele contratou. Tem um outro lado positivo, que é quando fecha o exercício, quando fecha as contas da cooperativa e fecha o ano, se deu um excesso de arrecadação, a gente, por força estatutária e também da legislação, a gente tem que devolver para o cooperado, que a gente chama de distribuição de sobras. Então, você, quando financiou o seu carro, quando você fez negócios com a cooperativa e colaborou com a existência da cooperativa, também há um outro negócio legal, porque a cooperativa não só viabiliza o crédito, mas também quando vai fazer agora em maio de 2023, quando nós estamos gravando aqui, nós vamos fazer a distribuição de sobras. Então, cada cooperado que contribuiu para a existência da cooperativa com os negócios, recebe um pouquinho de volta. Isso nenhuma financeira vai fazer, porque se uma financeira tiver um lucro com você, o lucro é do dono da financeira. No caso aqui, como nós não temos finalidade lucrativa, aquelas operações que eu agradeço que você tenha feito com a cooperativa também colaborou, e você vai sentir lá nas suas contas que vai pingar lá algum recurso, que é a devolução para o cooperado
de uma certa sobra que teve no exercício anterior. Que bom. Né? Então esse aqui é um jogo assim de ajuda mútua. A Deca está fazendo uma relação, né, Deca, de alguns aí para poder contar para eles, como é que é, Deca? Senão a pessoa vai cair lá na conta corrente dela uma graninha, ela nem vai perceber o que aconteceu. Vai nem saber o que é. E quem vai contar isso para você? Eu sei, a equipe vai ter que contar para esse pessoal. Com certeza. Marília, me conta mais uma coisa assim. No dia que nós estamos gravando hoje é um dia especial. Conta para nós que dia que é hoje, celebrativo do quê? Hoje é o dia da coxinha, né? Dia da Mas tem dia da coxinha, Marília? Aí eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo ontem, né? Que hoje é o dia da coxinha. 18 de maio de Isso. 2023, é o dia que estamos gravando, e aí 18 de maio é o dia da coxinha. Isso. Patrimônio nacional. Isso. E você sabe da história da coxinha? Se a coxinha é brasileira, se é uma coisa europeia, de onde vem? Não sabe, né? Olha, não sei. Eu acho que é uma coisa que nem jabuticaba, né? Deve ser uma coisa bem brasileira esse negócio, né? Porque eu não me lembro de ter ouvido dizer que existe esse tipo de salgado assim tão popular em outro país, né? Mas que é gostoso, né? É muito bom. Muito bom. O que uma empresária de empresa familiar que emprega 14 pessoas, que tem sucesso, muito trabalhadora, poderia dar de dicas para outras pessoas além do seu exemplo? Como é que você enxerga assim as pessoas que, ou no ramo da alimentação ou outro ramo, o que você acha que tem sido importante para as pequenas empresas para que elas tenham um certo desenvolvimento sem sofrimento? O que você pode dar de conselho para quem depois ouvir esse programa? Bom, no meu ponto de vista, né? Porque cada empresário encara a sua empresa, os seus funcionários, o método de atendimento de uma forma. No meu ponto de vista, eu encaro da seguinte forma. Em primeiro lugar, tratar as suas funcionárias como se fossem membros da sua família. Com respeito, né? Honestidade, educação. Isso é primordial. Segundo, o que você vai passar para os seus clientes com relação ao material, ao que você está vendendo, ter qualidade, tá? Então, não é porque você vai vender um produto, você vai vender um produto de qualquer jeito. É vender um produto com qualidade, né? Um produto com preço razoável, né? Então, o mercado de trabalho aí tá enorme, tem, que nem no meu ramo, salgado. Tem salgado de tudo quanto é tipo, salgado de tudo quanto é sabor e tudo quanto é valor, né? Então, eu encaro o meu, é um salgado grande, de boa qualidade, bem recheado e um preço razoável, né? Então, eu quero que o meu cliente ele saia da minha loja satisfeito. Não encare o salgado como sendo um salgado caro, mas também um salgado pequeno ou um salgado grande. Ele tem que sair satisfeito de lá, né? Então, o cliente ele é atendido com qualidade, com respeito e com um valor razoável. Então, a gente tem que atender o cliente dessa forma, né? Não só o cliente, como o funcionário. Tudo tem que girar dentro da empresa. Eu falo sempre para minhas funcionárias, gente, todas vocês aqui têm que trabalhar igual. Não adianta a produção fazer o salgado bem feito e a funcionária da fritadeira fritar mal. Não adianta você fazer o salgado ruim, ela fritar bem e a menina lá embaixo atender mal o cliente. Tudo é uma família. Tem que sair tudo perfeito para chegar lá embaixo e sair perfeito. E essa relação com esses recursos humanos ou com esse capital humano, que são as pessoas envolvidas, é você que cuida desses aspectos? É você que dialoga com a equipe de funcionário o tempo todo? Ou é por reuniões, sei lá, você fala, faço uma reunião por mês com a minha turma lá, ou é uma coisa diária, um cuidado diário, como é que funciona? É assim, eu tenho uma funcionária que ela está comigo já desde o início da loja, da abertura. Ela entrou a trabalhar comigo na cozinha, ela era de Ribeirão Preto, né? Ela veio para São Carlos e ela trabalhava na cozinha, depois ela passou para o caixa e hoje ela é gerente da minha loja.
A cada dia ela está aprendendo um pouco, né? Ninguém nasceu sabendo. Então, falei para ela, você aceita a fazer um teste, passar por uma experiência, para ver como você vai se sair? E ela aceitou, tá? Para me chamar uma pessoa de fora e colocar como gerente, eu não quis. Por que eu não quis? Porque essa pessoa, ela não sabe como é o funcionamento da minha empresa. Desde uma lavagem de uma calçada até a lavagem de uma fritadeira. E essa funcionária, ela sabe tudo. Ela já passou por todo o processo da minha loja. Então, ela encarou isso numa boa. Hoje, eu chamo ela todos os dias de manhã, ela sobe no meu escritório, e aí, como é que foi o dia ontem? Foi assim, assim, assim. Olha, hoje nós vamos fazer isso, 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 isso. Ela encara o pessoal super bem, ela tem uma educação super boa, conversa com todo mundo. O que eu pedi para ela, ela faz, e encara o pessoal super bem. Tem uma educação finíssima, conversa com o cliente, conversa com o fornecedor e com as funcionárias da mesma forma que eu converso. Então, eu encaro dessa forma. Tá, então, a formação das pessoas foi uma coisa que você reputa que é importante para o sucesso da sua empreitada, assim, foi Sim. Contar com pessoas, né? Como você está falando, valorizá-las ou cuidar muito bem delas e ter essa formação própria desses recursos humanos, assim, é isso? Até prefiro, quando um funcionário entra, uma funcionária entra, eu prefiro até que não saiba fazer salgado, para nós podermos ensinar do nosso jeito. Tá. Porque se o funcionário vem de outro lugar sabendo fazer de uma forma, até ele pegar o nosso jeito já é mais complicado. Tá. Então, vem sem saber, aprende ali, fazer da nossa forma. A gente tem a paciência de ensinar, tem o prazo certo. Olha, você tem tanto tempo de experiência, vai aprender. Aprendeu, tá ótimo. E você acaba se envolvendo com os problemas particulares dessas pessoas, da equipe, ou é uma coisa que você tira de letra, assim, não tem problema? Antigamente eu me envolvia, ficava doente, ficava depressiva, estressada. Hoje já não mais. Já tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Tá bom. Olha, Deca, nós temos mais uma convidada daqui a pouquinho. Eu quero agradecer porque nós aqui estamos tendo a cada 15 dias, né, uma experiência muito legal, porque a gente vai falando com pessoas diferentes, né, elas têm trajetórias diferentes, e com o passar do tempo a gente vai percebendo algumas coisas em comum, né? Essa ideia de valorizar a equipe funcional, ela tem sido um traço comum, né? Assim, a boa parte com quem a gente conversa, essas pessoas têm uma consciência muito grande, como você acabou de demonstrar, de que, especialmente empresa de pequeno porte, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Quer dizer, o negócio precisa envolver e entusiasmar muita gente para fazer o correto e tal. Isso é um traço de liderança. Quero parabenizar, porque além de saber fazer os salgados, saber gerir financeiramente, ser persistente na gestão, é importante liderar pessoas, né? E acho que é um aspecto importante para o sucesso das empresas, né? Aí você falou assim, o papel tratar de uma forma mais humanizada, né? Ser educado com as pessoas, né? Isso é uma coisa importante da liderança, o papel da liderança. Me diga uma coisa, quem quer comprar os teus produtos, como é que encontra a sua empresa? A nossa empresa, ela tem as redes sociais, né? Tá no Facebook, como Salgadinhos Marila. Tá nas Marila com L só ou dois L's? Com dois L's. Marila com dois L's. Com dois L's. Tá. Tá também no Instagram como Salgadinhos Marila 2L 2010. 2010. Isso. Tá. E nós também temos o WhatsApp, né? Que tá com o número do telefone da loja também, que é o DDD 16 3372 7742. 3372 7742. As redes sociais, Salgados Marila, em São Carlos, que pode atender tanto o pessoal que faz eventos, né, festas, né, eventos. Isso. Atende o pessoal do comércio, sei lá, bares e restaurantes, qualquer coisa do tipo. E atende também o consumidor com as coxinhas gigantes, é isso? Exato.
as coxinhas gigantes do seu marido. Isso, as coxinhas gigantes do meu marido. As coxinhas gigantes, não da Marília, mas do marido da Marília, Salgados Marília. Deca, termina então o bloco para nós. Convido o pessoal para curtir os vídeos, para compartilhar. Pessoal, puder compartilhar nas suas redes aí, eu acho bem bacana, porque a gente vai estar divulgando cooperado que ajuda o outro. Eu estava até falando para a Marila que a próxima cooperada, o negócio dela pode dar negócio entre as duas, e um ajuda o outro, vai passando aqui e vai contando a sua história, e a gente nem imagina, às vezes não conhece o que está em casa, né? Verdade. Eu estou fechando o bloco, pessoal, com esse toque que a Deca está falando. Assim. Também esse projeto aqui visa uma vitrine para que o próprio cooperado da Cred Assisc conheça outras pessoas e faça negócio entre si, né? Você pode ter, sei lá, nós temos hoje 2.400 cooperados. Esses 2.400 cooperados devem preferir comprar produtos e serviços de outros cooperados, né? E vender também produtos e serviços para os outros cooperados. É uma corrente do bem, assim, uma divulgação gratuita, não paga nada para estar aqui nesse programa, né? Mas assim, ajuda a dizer o que é cooperativismo de crédito, né? Que é uma união de pessoas que tem a própria instituição financeira. Na verdade, cada um de nós somos um pouquinho dono de uma instituição financeira própria, né? Então, todos aqui somos não só beneficiários de taxas e juros mais econômicos e produtos mais baratos, mas também somos os próprios donos do negócio. E se o negócio sobrar recurso, tem que distribuir para os donos, que por acaso somos nós mesmos. Então, é uma espécie de condomínio, uma espécie de roda de negócios, onde as pessoas são convidadas a umas fazerem negócio com as outras, tal. E se a cooperativa conseguir criar esse ambiente de comunidade, eu acho que a gente cumpre a nossa missão. Tá bom? Valeu o papo, Marília, gostou? Gostei muito. Gostou? Foi um prazer. Então tá bom. Então agora, Deca, beleza? Claro. Então tá bom. Pessoal, então curte o nosso programa, compartilhe, e quando tiver os cortes também nas redes sociais, distribui, né? Porque aquele conteúdo que você eventualmente gostou pode também servir para outra pessoa. E ao invés de sentar numa sala de aula e ter curso de educação financeira, é possível que você reflita e aprenda também por outros mecanismos de comunicação, tal qual o Cred Assisc Cast, que eu peço para você ligar lá o sininho, né, para ser notificado e participar com a gente dos próximos episódios. A gente volta no próximo bloco. Até lá!